Segunda parte do mercado global, Faria de Oliveira garante que o Banco de Investimento da Caixa Geral de Depósitos em Angola, em parceria com a Sonangol, vai avançar já este ano. Em entrevista ao Económico, o chairman do Banco Público considera que é do interesse do Estado angolano e da Caixa que o banco comece a funcionar e a cumprir os objetivos. O projeto estava inicialmente previsto para 2009. Faria de Oliveira admite também que a operação tem de ser repensada, mas rejeita que a Caixa Geral de Depósitos deixe de operar no país. Considera que este é um mercado que requer escala e que por isso é necessário formas de garantir a rentabilidade. Faria de Oliveira não nega que possa passar a existir apenas uma sucursal. Para o chairman do Banco, Brasil, Espanha, Macau e África são regiões estratégicas para a Caixa, sublinhando as oportunidades de negócio no Brasil. Aliás, o país pode mesmo ter um peso relevante no processo de privatizações nacionais. O lucro do Grupo Montepio caiu 12,4% em 2011. Ainda assim, o banco liderado por Tomás Correia alcançou um resultado positivo de 45 milhões de euros. Para cumprir os rácios impostos para este ano, o Montepio garante que não vai recorrer ao Estado e não vai fazer nenhum aumento de capital. Os desafios colocados ao sistema financeiro português vão continuar este ano, mas o presidente do Montepio diz que o banco está preparado para continuar a cumprir as metas impostas pelo Banco de Portugal e pela Autoridade Bancária Europeia. Garantidamente, o Montepio vai cumprir ao longo de todo o exercício de 2012 com o mínimo de 10%. E não vai precisar de fazer aumentos de capital. Na apresentação dos resultados de 2011, Tomás Correia admitiu que o Montepio decidiu fazer, por conta própria, um programa de ajustamento interno tão ou mais exigente do que as metas agora impostas. Por isso mesmo, o presidente do banco está tranquilo, mas compreende e partilha a preocupação do sistema financeiro nacional. Eu também não vejo como é que isto pode ser flexibilizado. Enfim, nós temos que criar condições para que os mercados abram e nós possamos poder vir a aceder aos mercados. Me pergunta se há condições para que isso ocorra. Bom, eu tenho dúvidas que isso ocorra dentro dos prazos que estão previstos. A dívida pública é um dos ativos que mais penalizou os bancos portugueses no ano passado. No caso do Montepio, com a transferência do Fundo de Pensões da Banca para a Segurança Social, a Associação Mutualista vai transformar 83 milhões de euros em obrigações do Estado, deixando de ter esse crédito. Restam ainda 80 milhões de euros de dívida pública nas mãos do banco. Esta é, aliás, a razão que leva o Montepio a ter exposição ao Banco Central Europeu. Além dos desafios transversais a todo o sistema financeiro português, o Pio teve de lidar com um esforço acrescido, integrar a operação do Finibanco, comprado em meados de 2010. Mesmo assim, a instituição, liderada por Tomás Correia, alcançou um lucro de 45 milhões de euros em 2011, menos 12,4% que no ano anterior. Além disso, o Montepio terminou o ano com um rácio Core Tier 1 de 10,3%, um ponto percentual acima do exigido pelo Banco de Portugal para o ano passado. A Sonangol registrou um lucro recorde de 62 milhões e meio de euros em 2011 e quer remunerar os acionistas com um dividendo bruto de 7 cêntimos por ação. Já a Altri registrou uma quebra de mais de 60% no resultado líquido. A Altri viu os lucros afundarem 63,6% no último ano, em parte devido ao aumento dos custos da matéria-prima. Ainda assim, o resultado líquido foi de 22,6 milhões de euros. As receitas totais caíram 3% face a 2010 para os 486 milhões. Apesar da redução nas vendas e nos lucros, a Altri alcançou um valor recorde na produção de pasta de papel, que teve como destino quase total os mercados estrangeiros. Já a dívida líquida recuou em 40 milhões de euros. A Sonangol também apresentou contas, mas registrou um lucro recorde de 62 milhões e meio de euros em 2011, números que ficaram ainda assim aquém das previsões dos analistas, uma subida de 51,8% face a 2010. A empresa liderada por Ângelo Paupério revelou ainda que o EBITDA cresceu 9,8% face ao ano anterior para os 213 milhões de euros, mas o ano difícil ficou explícito no volume de negócios da empresa, que recuou 6,2% para os 863 milhões.
A CMVM, a Sonaicom, revela ainda que o desempenho acabou por ser melhor do que o contexto macroeconómico, que foi negativo. A dívida líquida atingiu praticamente os 270 milhões de euros, uma redução de mais de 6% face a 2010. Já a Brisa fechou o ano com prejuízos superiores a 80 milhões de euros, mas garante que os resultados negativos não vão ser razão para deixar de distribuir dividendos. No ano passado, a concessionária de autoestradas registrou uma quebra de 82 milhões de euros e desiludiu os analistas que esperavam um lucro de 95 milhões, depois dos ganhos de 778 milhões de euros registados em 2010. Parte dos prejuízos deve-se ao registro de imparidades da concessão Douro Litoral, que ascenderam a 250 milhões de euros. No entanto, também influenciou nas contas a quebra nas receitas de portagens, assim como nas receitas operacionais, mas este resultado negativo não leva a administração da Brisa a desistir de distribuir dividendo de 31 cêntimos por ação. O PIB do Japão caiu menos do que o esperado e os números acabaram por animar as praças asiáticas esta manhã. No último trimestre do ano passado, a economia japonesa registrou uma descida de 0,2% em relação ao trimestre anterior e de 0,7% face ao período homólogo, uma quebra menos acentuada do que a previsão de 2,3% anunciada em fevereiro. Os resultados devem-se, sobretudo, a um crescimento dos investimentos de capitais, que foi de 4,8%, muito acima dos 1,9% estimados antes. O consumo interno, que representa 60% do PIB japonês, cresceu 0,4% no último trimestre do ano passado, acima dos 0,3% estimados em fevereiro. Em termos anuais, a terceira maior economia do mundo caiu 0,7% na comparação com 2010, menos do que os 0,9% previstos. A China criticou os Estados Unidos por estarem a desvalorizar a moeda ao mesmo tempo que têm insistido na valorização das moedas por parte dos emergentes. Uma mensagem que já tinha sido transmitida também pelo Brasil, que acusa a Europa e os Estados Unidos de estarem a lutar contra a crise à custa dos emergentes. A China juntou-se ao Brasil nas críticas aos Estados Unidos e à Europa, que têm vindo a desvalorizar a moeda para garantir que a economia não mergulha numa recessão. O Brasil acusou a Europa de ter provocado um tsunami financeiro e de fazer política expansionista à custa dos emergentes. A China, que tem sido acusada de manter o yuan artificialmente baixo, vem agora acusar o bloco europeu e norte-americano do mesmo. 中国认为，在金融危机的背景下，各国的货币汇率应该保持基本稳定，这有利于我们共同应对挑战。人为的制造货币的贬值或者迫使其他国家升值，这种做法都是不可取的，也不利于我们经济的更好的走出这个危机的阴影和走向复苏的。 A China criticou ainda a posição dos Estados Unidos, que decidiu, através do Departamento do Comércio, aumentar os entraves às importações da China. O governo de Pequim diz que cumpre com as regras dos organismos que reconhece, ou seja, da Organização Mundial do Comércio. Já a seguir falamos do seu dinheiro. Seja bem-vindo à rúbrica O Seu Dinheiro. Hoje falamos de avaliações. A Christie's vem a Portugal avaliar as obras de arte dos portugueses. Se tem um quadro, uma escultura, uma joia em casa que queira saber quanto vale, tem agora a oportunidade de fazê-lo e sem pagar nada por isso. Descobrir que se tem um verdadeiro tesouro em casa é o sonho de qualquer pessoa. Já pensou que aquele quadro antigo, que nunca deu nada por ele, pode ser uma verdadeira obra de arte e valer muito dinheiro? Se tiver alguma dúvida em relação a qualquer objeto antigo, pode agora tirá-la. E o melhor é que não tem de pagar para avaliar a peça. Os especialistas da leiloeira Christie's vão estar em Portugal para uma iniciativa inédita. No próximo dia 13, a equipa vai estar no Estoril durante um dia para receber todos aqueles que desconfiam que têm uma obra de arte valiosa ou que apenas querem avaliar os quadros ou joias que têm. Para o caso de objetos demasiado grandes ou frágeis, os especialistas veem a fotografia e marcam um novo encontro em casa da pessoa. É uma oportunidade para aproveitar, uma vez que é muito caro avaliar uma peça. Na maior parte das vezes representa entre 0,5% e 2% do valor total de uma obra em leilão.
Hoje em dia, a maior parte das pessoas que fazem avaliações de peças que têm em casa só o fazem porque são obrigados a isso, como é o caso de partilhas, por exemplo. Por outro lado, as pessoas devem ter em conta que uma avaliação desatualiza-se no máximo em 5 anos. Margarida, como é que os portugueses, para aproveitarem esta oportunidade, sabem ou desconfiam? Como é que se pode saber o que é que se tem em casa? Olha, tens que desconfiar, efetivamente. Na verdade, o que a Christie's vai fazer é precisamente tentar despertar um bocadinho dessa curiosidade dos portugueses. Recebes uma jarra de porcelana chinesa no dia do teu casamento, acontece a toda a gente, ou uma herança de um tio, ou aquelas casas de família, tipo dos avós, que têm imensos quadros, que ninguém sabe se valem alguma coisa ou não. Basta teres uma desconfiança de que aquilo pode ser valioso. E estamos a falar de joias, de jarrinhos, de esculturas, do que queiras. Até de mobília, porque muitas vezes tens cadeiras do século passado, por exemplo, que são extremamente valiosas. Tens uma desconfiança, pegas nessa peça, qualquer pessoa que queira, e dirigem-se ao Estoril Palace Hotel com a peça, de preferência fazendo uma marcação. Chegas lá e os especialistas da Christie's gratuitamente vão avaliar a peça e dizer se ela... e vão vincular, obviamente, a opinião deles. O que é que... Sem ter de pagar nada. Sem ter de pagar nada, que é a grande positivo. vantagem. Porquê? Porque as avaliações são coisas extremamente caras. Como nós dissemos, inclusive nesta peça, uma avaliação pode chegar a um intervalo entre 0,5% e 2% do valor original da peça. Ou seja, num quadro de 1 milhão de euros, estamos a falar pelo menos uns 10 mil que vão só para a avaliação. E isso é visível em qualquer catálogo de leiloeira. Mas é muito dinheiro e muitas vezes as pessoas não fazem avaliações das peças precisamente por isso. E há pessoas que têm obras de arte valiosíssimas em casa e não fazem ideia porque é muito caro mandar avaliar. E em Portugal nós temos um hábito mau, que é só se avaliam as coisas quando é obrigatório. Por exemplo, em caso de partilhas, vai um avaliador e faz e pagas e tudo mais. E mesmo em termos de seguros, faz um seguro para o recheio da tua casa e muitas vezes ele está a avaliar muito abaixo daquilo que tu lá tens. Então esta é uma oportunidade e é uma coisa que acontece pela primeira vez em Portugal e por isso é tão importante. As pessoas têm uma oportunidade de chegar até ao Estoril e descobrir que eventualmente têm uma coisa valiosa em casa ou que têm uma coisa que afinal não vale nada quando achavam que valia. E portanto é isto que a Christie's se oferece para fazer, já tem feito isto noutros países da Europa. O que é que leva a Christie's a fazer este tipo de avaliações de forma gratuita? É também levantar um pouco o interesse e tentar criar mercado, este mercado que é as pessoas pegarem nas obras que têm em casa e levarem, e com isso ganhar algum dinheiro também naturalmente com as avaliações. Sim, eu creio que sim. Precisamente porque os portugueses, no caso específico de Portugal, podem não ter tanto essa tendência, como dizias, a não ser quando são obrigados. Sim, a Christie's também aproveita isto para desmistificar um bocadinho o mercado da obra de arte como uma coisa muito cara e muito inatingível, não é? E aquilo que nos foi dito pelo porta-voz da Christie's é que Portugal começa a ser um país cada vez mais atrativo e eles acham que faz todo o sentido fazer isto aqui, sendo que já o fazem em outros países. Portugal não tem uma tradição de avaliações ou de leilões muito enraizada, mas pode estar a começar de alguma forma aqui. Também é interessante ver que nesta altura começam a surgir em Portugal alguns produtos, como por exemplo seguros de obra de arte, que era uma coisa que antes não existia, que as pessoas já podem contratar e podem pedir, um particular pode chegar a uma seguradora e pedir para assegurar um quadro que tem em casa e nesse caso a seguradora vai oferecer-lhe o valor da avaliação, mas ainda assim vai ser de alguma forma abatido no prémio, não é? E é caro, o valor é bastante elevado. Falaste num pormenor que é os portugueses pegarem naquilo que têm em casa, levarem até ao Estoril. Quem tiver, por exemplo, e falaste em imobiliário, assim é que seja mais pesado, pode fazê-lo de outra forma. Pode levar uma fotografia. Basta levar uma fotografia do pormenor, de preferência uma ou duas, mais macro, do mobiliário, ou mesmo uma tela grande da assinatura e depois da tela, e os especialistas fazem uma primeira avaliação, dizem se acham que vale a pena verificar o valor, e depois disso marcam um encontro com a pessoa em casa para poderem aí proceder sim à avaliação da peça, que é uma coisa morosa. Portanto, sim, através de uma fotografia. Inclusive, acho que importa dizer às pessoas que isso já pode ser feito até através de e-mail. É um serviço que, obviamente, não tão vinculativo como este, não é? Porque aqui os especialistas estão cá, mas muitas leiloeiras já oferecem esse serviço. Podes mandar uma fotografia de uma coisa que tenhas em casa e eles fazem-te pelo menos uma avaliação
indicativa de se aquilo que tu enviaste pode ter valor ou não. As expectativas da Christie's em termos de afluência de público são positivas? São bastante positivas. Eles pedem, inclusive, que se marque, há um telefone e um e-mail, eles pedem às pessoas, por favor, que marquem as suas avaliações para conseguirem atender a toda a gente, sendo que eles só lá estão das 10 da manhã às 5 da tarde. E, portanto, era importante que as pessoas fizessem essa marcação, porque eles acreditam que pode haver filas de espera. Só vão fazer no Estoril? Só vão fazer no Estoril. Iniciativa... Sim, só vão fazer no Estoril, é no Palácio Estoril Hotel, no próximo, eu creio que é terça-feira, dia 13, entre as 10 da manhã e as 5 da tarde. Procurando na internet há informação sobre qual o e-mail para qual se deve enviar o pedido de marcação, ou há um telefone, há uma pessoa responsável aqui em Portugal pela Christie's, faz-se a marcação e evita estar na fila de espera. Quando chegares, chegas a tua cadeira, a tua escultura, a tua joia são logo avaliadas e podes ir embora, porque isto realmente é uma coisa que demora muito tempo e eles estão efetivamente a contar com alguma afluência, portanto, quanto mais marcadinho, melhor. Perante esta crise, e é uma pergunta que se calhar muitas vezes as pessoas pensam ou ponderam se têm, por exemplo, uma joia com o crime a que se tem assistido, que se tem vindo a agravar-se em Portugal, parece que é necessário, não sei se o próprio representante da Christie's tu disse, se em termos de segurança, condições de segurança extra, se vai haver algum tipo de estratégia montada para esse dia? Não, eu creio que não, até porque são eventos que por norma já têm uma segurança elevada, não é? Portanto, não creio que isso vá acontecer, até porque muitas das coisas que vão lá aparecer certamente não são tão vendáveis depois, em caso de roubo, não é? Portanto, temos essa vantagem e as pessoas devem ir com muito mais cuidado do que habitualmente. Margarida, muito obrigado pela tua análise. Margarida Vaqueiro Lopes, jornalista do Diário Económico, uma notícia que a pode ler na edição impressa de hoje. Amanhã, já sabe, voltamos a falar do seu dinheiro. O número de multimilionários que integram a lista da revista Forbes bateu o novo recorde. Nunca foram tantos. Este ano são 1.226 as personalidades da lista dourada, que continua a ser liderada pelo mexicano Carlos Slim. 3 portugueses resistem entre os mais ricos do mundo. Américo Amorim, Belmiro de Azevedo e Alexandre Soares dos Santos são os 3 portugueses que se mantêm firmes na lista dos mais ricos do mundo, elaborada pela revista Forbes. Aliás, continuam a ser os únicos portugueses no ranking, apesar de ter havido alterações nos lugares em relação ao ano passado. Dos 3, apenas o chairman da Jerónimo Martins subiu 21 posições desde 2011. Passou do lugar 512 para o 491 este ano, com uma fortuna de 2,5 mil milhões de dólares. Já Belmiro de Azevedo recuou 302 posições e ocupa agora o lugar 1153, com uma fortuna avaliada em 1.000 milhões de dólares. Quanto a Américo Amorim, apesar de ter descido 42 lugares no ranking da Forbes, continua a ser o português mais rico do mundo, na posição 242, com um império avaliado em 4,4 mil milhões de dólares. Numa lista em que as mulheres surgem em número residual, o magnata mexicano Carlos Slim mantém a liderança pelo 3º ano consecutivo, com uma fortuna avaliada em 69 mil milhões de dólares. He dominates his country's economy in a way that no American does. He made the bulk of his fortune from privatizing the telecom industry in Mexico. Em segundo lugar na lista dos mais ricos do mundo está Bill Gates e em terceiro Warren Buffett. Gates tem uma fortuna avaliada em 61 mil milhões de dólares e Buffett em 44 mil milhões de dólares. Arrumar o quarto costuma ser uma tortura para os adolescentes, mas um jovem escocês fez fortuna. Quando estava a limpar o quarto, encontrou uma lotaria, estava premiada, ganhou 50 mil libras. Tudo indicava ser uma situação comum. Uma mãe que pede ao filho para arrumar o quarto durante vários dias. Mas neste caso, de uma família escocesa, o final foi algo inesperado. No dia que Ryan decidiu cumprir a tarefa doméstica, encontrou várias cautelas de lotaria. Em vez de as deitar fora, foi conferir se tinha um prémio, e uma tinha mesmo. Ganhou quase 53 mil libras.
from the gym, and I just kind of thought I've got some spare time. I thought I'll have a quick tidy of the room, and as I was tidying, I found quite a few lottery tickets. Found about 10 or 12, and I was actually going to throw them in the bin until I looked at the time and thought, well, I'm picking them up in 10-15 minutes anyway, so it'll be a pain down at the shop and just get them double checked, and lucky I did. I'd been on it for over a week to get his room tidied, and he kept saying yes, I'll do it, but he's been out and about a lot recently, so and then he decided that day to do it and he found the tickets. O número do bilhete com data de 8 de fevereiro teve apenas 5 vencedores. Apesar da obrigação das tarefas domésticas, os pais vão receber parte do prémio. Ryan prometeu pagar uma viagem e um carro para o irmão mais novo. Já sabem, a informação do mundo económico e financeiro está de regresso amanhã. Até lá tenha um ótimo resto de dia.